Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é o lipedema. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui Brena Moalen, que é formada em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, especialista em cirurgia vascular e endovascular pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também com doutorado pela Unifesp. Brena, obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Espero que seja uma conversa muito produtiva e que a gente consiga ajudar bastante pessoas com essas informações. Show de bola. E Érica Oliveira Caetano da Silva, formada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Clínica Médica e Endocrinologia e Metabologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, o IANSP. Érica, obrigado pela sua participação. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Espero que seja uma conversa muito enriquecedora. Vamos lá. Com certeza. Bom, meninas, vira e mexe a gente recebe o contato de algumas pessoas que nos acompanham aqui, principalmente mulheres, dizendo que apesar de todo o esforço que elas têm com dieta, com exercício físico, mesmo assim parece que o corpo delas não responde da forma como elas gostariam ou como ele deveria. E apesar de todo esse esforço para tentar se manter no peso, elas continuam convivendo com aquela gordurinha localizada que, além de incomodar, também dói e incha. Ao contrário do que muita gente acha, o lipedema ele não é só uma questão estética, né? É uma condição crônica que causa problemas não só relacionados à autoestima, mas também de mobilidade, até de qualidade de vida. Por isso, o nosso intuito hoje é justamente falar de forma mais aprofundada, baseada em ciência sobre esse assunto, muitas vezes subdiagnosticado, e também trazer para as pessoas um pouquinho mais sobre como melhorar a questão do lipedema, para melhorar não só a saúde, mas também a autoestima das pessoas. E para começar, eu queria que a gente conseguisse definir o que é lipedema, uma condição que muitas vezes foi ali subdiagnosticada e cada vez mais está em evidência. Como é que a gente consegue definir essa condição? Bom, o lipedema é uma doença, como você já até comentou um pouquinho, crônica, inflamatória e dolorosa, que é caracterizada pelo acúmulo de gordura desproporcional, né? Principalmente ali em membros inferiores, coxas, quadris, às vezes acumula também ali nos braços, ocorre predominantemente em mulheres, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso também. E é uma gordura caracterizada por ser mais resistente ao emagrecimento, esse ponto é muito importante, né? E é caracterizada também por esses sintomas, né? De ser fica ali uma região mais dolorosa, mais inflamada, pode ter mais hematomas. Então, basicamente, é isso que acontece no lipedema. Perfeito. E a gente precisa, assim, sempre lembrar que lipedema é diferente também de uma doença que muitas pessoas confundem, que é o linfedema, né? Uhum. Então, o nome é parecido, mas são condições diferentes. Então, o lipedema, ele é caracterizado justamente pelo que a Érica falou, pelo acúmulo anormal de gordura, né? E ele pode evoluir com estágios mais avançados, que levam a um comprometimento também da parte linfática. E aí, você pode ter até a associação do lipedema com o linfedema. E o linfedema, ele é caracterizado por um acúmulo de líquido linfático, que já é uma outra estrutura. Então, muitas pessoas também confundem essas doenças, mas são coisas diferentes. Perfeito. E, logicamente, são condições diferentes, mas muitas vezes são comorbidades, né? Acabam acontecendo juntas e isso muitas vezes também dificulta o diagnóstico para as pessoas. Com certeza. Exatamente. Perfeito. E, como vocês falaram, é uma gordura que tem uma localização um pouco mais generalizada ou é mais localizada? Por exemplo, a gente fala da obesidade. Normalmente a pessoa ganha gordura no tronco, nos membros, como um todo. No lipedema é uma coisa mais localizada? Como é que é essa relação entre obesidade e lipedema? Então, geralmente, como eu comentei, é uma gordura mais localizada mesmo, né? Então, como eu falei, né, nessa região de membros inferiores, principalmente, pode acontecer nos braços também. E uma característica importante é que poupa mãos e pés. Isso também é uma coisa que a gente observa bastante. Diferente da obesidade, né? Que ocorre geralmente um acúmulo mais proporcional ali, né? Mais difuso, mais distribuído. Uma diferença que a gente vê muito também é justamente a questão de ser uma gordura mais dolorosa, né? Dolorosa ao toque, e o que geralmente também não ocorre na obesidade. Sim. Eu costumo falar com os pacientes que, assim, a gordura, ela não dói, né? Uhum. Então, se tá doendo, tem alguma coisa por trás. Então, esse é um diferencial
muito importante em relação à obesidade simples, né? E geralmente, como a Erika falou, a gente tem esse acúmulo de gordura visceral ali, também na obesidade, que no lipedema não necessariamente vai acontecer. Inclusive, uma das perguntas que a gente faz lá no questionário de diagnóstico, né, que a gente aplica de rotina, é geralmente se a paciente tem um acúmulo de gordura mais localizado na perna quando ela ganha peso. Porque geralmente quando você engorda por gordura simples, você engorda uniformemente, né? Agora, no lipedema, você ganha peso, mas está tudo concentrado ali na região do quadril, do culote ou então nas pernas. Então, isso é bem característico também. Certo. E essa questão, por exemplo, de poupar mãos, pés, é algo que diferencia do linfedema, por exemplo? Sim, o linfedema, quando acontece, ele é caracterizado por um inchaço, né? E esse inchaço, ele é mais uniforme. Geralmente é unilateral, então ele vai ter um inchaço, por exemplo, numa perna só. É raro ter bilateral e é um inchaço que vai acometer a perna inteira. Então, vai até o pé. O pé vai inchar e tem até um sinal clássico que a gente chama sinal de Stemmer, né? Que você não consegue fazer ali a prega do dedo. Então, isso é bem característico do linfedema. O lipedema, ele já é um inchaço que não acomete o pé, ele poupa o pé e pode sim acometer o pé, mas no último estágio, que é o estágio final, né? O estágio mais grave, que é quando a gente tem o lipedema associado ao linfedema. Mas aí o inchaço no pé é pelo linfedema e não pelo lipedema, não pelo acúmulo de gordura. Porque essa gordura, ela tá localizada ali na perna, né? Isso. E o lipedema também é bilateral, né? Geralmente. Isso. Então, isso também acaba diferenciando. O linfedema, geralmente, é mais unilateral. Só uma perna, né? Então, tem essa diferenciação também. Certo. E quando a gente fala, por exemplo, da pessoa que ganha peso, o desenvolvimento do lipedema, ele tem uma relação direta com o ganho de peso? É possível uma pessoa com peso controlado desenvolver lipedema? Como é que é essa relação? Então, são doenças diferentes, né? Obesidade e lipedema, mas elas podem coexistir. Só que aí existe uma questão também que, se você tem o lipedema e a obesidade associada, a obesidade, ela pode piorar o lipedema. Então, pode gerar uma relação ali de como se fosse um ciclo vicioso, né? Um vai piorando o outro, né? E isso acontece porque na obesidade a gente também, às vezes, tem outras comorbidades associadas, tem questão de resistência insulínica, que é um ponto importante que acaba piorando também a inflamação, o lipedema. Então, são coisas diferentes, mas que podem coexistir, vamos dizer assim. E pode existir também o lipedema sem o excesso de peso, isso é comum. Inclusive, aquelas pacientes que têm obesidade, que perdem peso, e é muito característico, né? A gente vê as pacientes que elas emagrecem no tronco e aí as pernas continuam ali com aquela gordura mais resistente. E essa questão da relação do lipedema com a obesidade, eu acho que até acaba atrapalhando um pouco o diagnóstico. Sim. Porque as pessoas acham que para ter lipedema, a pessoa tem que ter ou sobrepeso ou obesidade. E às vezes pega uma paciente que ela faz atividade física, que ela come bem, que ela não gera inflamação para o corpo. E ela tem o lipedema, mas ela já está fazendo ali 3/4 do tratamento. Então, ela não tem sintoma, ela realmente não tem um acúmulo muito grande, porque ela não deu gatilho para o seu organismo. E se ela procura o atendimento com suspeita de lipedema, porque é muito difícil esse diagnóstico do estágio inicial da paciente que já está controlando sem saber, porque é muito sutil. Só que se você deixa de dar o diagnóstico para essa paciente, ela invariavelmente vai passar, eventualmente, por uma gestação, ela vai passar, com certeza, por uma menopausa, e isso pode gerar gatilho no lipedema e piorar o quadro dela. Então, nessas pacientes, eu acho que, na minha prática, é o que é mais difícil da gente fazer, de dar o diagnóstico. E eu vejo que são pacientes que, às vezes, vão em algum especialista, algum colega, a pessoa olha e fala, não, você é magra, você não tem lipedema. E a gente perde essa janela ali de cuidado para poder orientar essa paciente para que ela passe por todas essas fases da vida da melhor forma possível, né? Perfeito. E a gente falou bastante aqui sobre lipedema já, e basicamente a gente fala de quadros em mulheres. Sim. É uma condição exclusiva do sexo feminino ou existe alguma relação com hormônios, com fases da vida da mulher que faz com que ela tenha uma predisposição maior a desenvolvê-la? A gente vê que essa doença é predominantemente em mulheres, realmente, e por conta disso a gente vê uma associação com a parte hormonal, tá? Não existe um perfil hormonal, vamos dizer assim, patognomônico dessas mulheres, mas existe ali, às vezes, um excesso de estrogênio, então a gente sabe do impacto do estrogênio nessa doença. E aí é por isso que nessas fases, até que a Brena comentou, né? Então, puberdade, gestação, menopausa,
menopausa, a gente pode ter o surgimento ou a piora do lipedema, né? Porque são fases de alterações hormonais, realmente. Então, a gente sabe hoje que existe essa correlação forte, sim. Acho que eu estava olhando até semana passada alguns estudos para ver se a gente tinha alguma informação nova, né? Então, existem alguns estudos que identificaram receptores de estrogênio na gordura do lipedema. Ainda não tem um receptor específico, mas existe essa relação, tanto que a gente pede até, inclusive, se a paciente, por exemplo, está usando pílula contraceptiva combinada, a gente pede para trocar o método, a gente tenta tirar ali essa questão do estímulo hormonal para que não haja nem gatilho, nem pior ali do lipedema. Mas é uma doença muito rara em homens. E, geralmente, quando acontece em homens, tem algum hiperestrogenismo associado. Então, essa relação hormonal é muito forte mesmo. Perfeito. Então, até hoje, a gente tem uma dificuldade de entender qual é a origem da condição em si. Não existe nada muito bem definido que mostre que ela surgiu por conta de alguma alteração específica. Não. Exato, não. Não, a gente não sabe o que desencadeia, a gente não sabe o qual é o gatilho genético, mas suspeita-se também que tenha um fundo genético, porque é parecido com varizes, né? Geralmente é uma mulher que tem lipedema, ou a mãe, ou a tia, alguém da família também tem essas características. Então, a gente sabe que tem um componente hormonal, a gente sabe que tem fundo genético, mas a gente ainda não sabe exatamente qual é o gene ou o receptor que codifica isso para passar de família de familiar para familiar. Então, ainda tem muita coisa para a gente descobrir relacionada ao lipedema. Perfeito. Exatamente. E pensando especificamente na gordura que está localizada ali, principalmente em membros inferiores, bilateral, existe alguma diferença entre essa gordura do lipedema e a gordura, por exemplo, de um paciente com obesidade? Tem alguma alteração que faça com que ela inche, com que ela fique dolorosa? Sim, com certeza. A gordura do lipedema, o tecido adiposo, na verdade, as células adiposas, as células de gordura, são células metabolicamente ativas e que têm alterações ali, né? Elas são células mais volumosas, são células que têm uma hiperplasia ali também, elas aumentam em quantidade e produzem citocinas pró-inflamatórias ali também locais. Então, isso acaba gerando um ambiente inflamatório que gera fibrose, que gera alteração ali dos tecidos ao redor, tecido linfático, tecido conjuntivo. Então, é uma gordura realmente diferente, uma gordura alterada, anormal, né? Diferente da gordura da obesidade, né? Então, a gordura da obesidade, ela não tem essas características tão inflamatórias, essas características de anormalidade de tamanho, de volume, enfim. Então, existe essa diferença sim, tá? Perfeito. Você falou um pouco sobre essa questão de ser uma gordura mais metabolicamente ativa, mais inflamatória, e me lembra um pouco a gordura mais central que a gente tem, por exemplo, a gordura visceral, que de forma interessante é protegida pelo estrogênio, tanto que a mulher costuma ter mais gordura central depois que ela entra na menopausa. Mas pensando até nesse quesito, a gente vê pessoas com disfunções metabólicas, principalmente síndrome metabólica, resistência à insulina, que são magras e mesmo assim têm essas alterações. Existe alguma relação entre a resistência à insulina e o lipedema em si? Pessoas com essa condição costumam ter mais lipedema? Sim, com certeza, né? Então, pensando na resistência insulínica, né? Alguns fatores que geram essa condição. Então, a obesidade, a síndrome dos ovários policísticos, essas condições hormonais. A gente sabe que a resistência insulínica, o que ela gera, na verdade? Ela gera uma hiperinsulinemia compensatória. Esse excesso de insulina no nosso corpo, a gente sabe que ajuda também, propicia ainda mais a deposição de gordura. Então, pacientes que têm lipedema vão ter mais deposição de gordura nas áreas afetadas. Além disso, o excesso de insulina a gente também sabe que causa mais inflamação, né? Então, prejudica ainda mais, né? Age ali bem na base fisiopatológica do lipedema, né? Então, age ali, aumenta a inflamação. Então, a resistência insulínica realmente é um fator que piora bastante o lipedema, se tiver aí em associação. E ocorre muito em pacientes que têm obesidade associada, né? Por isso que a gente comenta bastante. E síndrome dos ovários policísticos aí, principalmente, são as que a gente mais vê.
Perfeito. E é interessante também porque muito se discute em relação ao lipedema de ser protetor justamente para o acúmulo de gordura visceral. Porque apesar de todo essa fisiopatologia, né? Apesar de ter a resistência insulínica, essa mulher está acumulando gordura nas pernas. Então, pior que seja, né? Por mais que doa, que tenha questão estética, gordura na perna não infarta, não tem AVC. Então, tem essa proteção da parte visceral. Porque ao invés dela acumular no coração, nas carótidas, ela está acumulando na perna, né? Então, faz o inverso ali da síndrome metabólica, né? Perfeito. E existe alguma explicação, por exemplo, para as mulheres que perdem peso, costumam perder gordura no tronco, que a gente sabe que não existe também a perda de gordura localizada, né? A perda de gordura como um todo acontece de forma generalizada e ela pode até ter alguma característica mais genética, se perder um pouco mais em um lugar, outras pessoas em outro. Mas pensando nessa perda de gordura, por que essa gordura que está ali ela é mais resistente a assumir? Existe alguma característica dela que faça isso? Como é que funciona? Eu acho que é muito por essa questão dela ser uma gordura mais inflamatória, assim. Caracteristicamente, ela é uma gordura mais resistente ao emagrecimento, né? Então, a gente pega essas pacientes, o que a gente já tinha comentado até, que têm obesidade, que estão em um déficit calórico, estão fazendo alimentação, atividade física direitinho. Você vê que essa paciente está respondendo, né? O tronco está respondendo, mas a gordura na perna ainda está alterada, é porque tem realmente o lipedema ali associado. Então, é muito por essa questão inflamatória ali daquela região, desse adipócito que é mais inflamatório. Eu acho que acaba gerando muita fibrose também. Sim. Assim, é uma coisa que a gente vê até porque eu uso muito ultrassom no diagnóstico e no acompanhamento dessas pacientes. Então, a gente vê muita diferença pela imagem, assim, de uma paciente que não tem lipedema, pode até ter obesidade, porque às vezes eu atendo bastante esses pacientes que têm obesidade e chegam, doutor, eu acho que eu tenho lipedema. E ela, às vezes, tem uma coxa mais volumosa, um acúmulo de gordura ali que é um pouco acima, né? Mas quando você faz a avaliação com ultrassom, você consegue ver duas coisas: a espessura dessa camada de gordura e também a característica dela. Então, uma gordura normal, ela não fica tão inflamada, né? Então, a gente vê realmente inflamação, que no ultrassom se traduz por uma imagem mais esbranquiçada ali. A gente sabe que tem ou líquido, ou então um processo inflamatório localizado. E também, às vezes, tem alguns nódulos de gordura. Então, você vê que é uma gordura estruturalmente diferente da gordura da obesidade. Então, por isso que a resposta é diferente. Muitas vezes, principalmente em estágios mais avançados, é uma gordura que já virou fibrose. Então, essa fibrose, ela não vai desaparecer com dieta e atividade física, né? Perfeito. E pensando até nessas questões de gordura, entre outras queixas estéticas das mulheres, existe alguma relação ou algo entre o lipedema e, por exemplo, a lipodistrofia, a celulite, essas outras alterações, ou elas são condições completamente diferentes? São diferentes. Lipodistrofia vai ser uma alteração de deposição e até mesmo ausência de gordura, né? Então, assim, vai ter um lugar que ou vai crescer muito, mas vai ser muito localizado. Eu até tenho uma paciente que ela tem lipedema e lipodistrofia. Então, ela tem como se fosse um afundamento no glúteo, que ela nasceu assim, né? Ela perdeu, como se ela tivesse perdido gordura só naquele ponto. E, em compensação, ela tem um acúmulo maior na mesma região, mais proximal, assim. Sim. Então, é uma coisa constitucional, né? A celulite, ela responde à dieta e atividade física. Então, a gente consegue ver uma melhora, por exemplo, uma paciente que tem obesidade, que ela tem aquele aspecto de casca de laranja na coxa, no glúteo, ela vai fazer atividade física, ela vai fazer uma dieta e aquilo vai melhorar. E também é o tipo de alteração que a gente consegue tratar facilmente com procedimentos estéticos, né? Então, dá para fazer, enfim, bioestimulador, estímulo de colágeno, ultrassom microfocado, essas coisas. Mas no lipedema, se a gente faz isso numa paciente que tem lipedema ativo não controlado, essas terapias, né, esses tratamentos estéticos vão piorar o lipedema. Por quê? Todos eles geram um processo inflamatório. Então, se a gente pega um tecido inflamado e gera mais inflamação, a gente vai aumentar ali a roda, né, do gatilho de piora dos sintomas. Então, até dá para fazer, até dá para melhorar, mas não vai ser o objetivo principal, como a gente faria, por exemplo, num quadro de celulite ou de lipodistrofia, que aí a gente pode fazer, sei lá, um preenchimento, aí os plásticos vão saber falar melhor. Perfeito. É importante o paciente entender que muitas vezes ele vai tentar um tratamento e isso pode até piorar o quadro caso o diagnóstico não tenha sido feito de forma correta. E como a gente já até comentou, o lipedema,
hoje em dia é bastante falado, mas durante muito tempo ele não foi tão reconhecido, né? E mesmo assim, muitos especialistas ainda, como a gente falou, não costumam ter esse olhar, principalmente para as pacientes que ainda estão num grau muito inicial da condição. E até por isso a importância do pessoal que acompanha a gente aqui de não só curtir esse vídeo, mas inclusive compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que com certeza podem estar passando pelo mesmo problema. E curtindo, se inscrevendo no nosso canal, a gente consegue fazer com que essa informação chegue a cada vez mais gente. Mas me diz uma coisa, como é que é o padrão ali de uma consulta inicial de uma paciente com suspeita de lipedema? Como é que elas chegam no consultório? Qual que é a queixa principal? Como é que funciona? Eu vou falar como que eu faço, geralmente. Perfeito. Geralmente essas pacientes chegam muito pro vascular, né? Exato, Que é né? uma queixa mais das pernas. Então o diagnóstico geralmente é Começa o comigo. vascular que faz. Porque geralmente ou tá inchando, né? Ou tá exatamente. incomodando. E é muito comum a associação do lipedema com varizes, né? Por Sim. coincidência ou não, é doença comum em mulher. Então, acaba chegando pra gente. Então, assim, hoje a gente tem uma dificuldade que é não haver um exame específico pré-diagnóstico do lipedema. Então, é uma do calcanhar de Aquiles ali pra gente conseguir chegar nesse diagnóstico. Mas já existem alguns questionários que são validados tanto pra gente fazer a pesquisa, né, dessa doença, a pesquisa ativa de sintomas. Então, a gente pergunta se a paciente ela tem dor, se ela tem inchaço, se ela sente que tem alguma coisa errada na perna, se as pernas são desproporcionais. Tudo isso, subjetivamente, a gente vai pontuando. A gente também faz uma aplicação de questionário de avaliação de sintomas, porque também é muito difícil a gente quantificar os sintomas e avaliar até a melhora desses sintomas. Porque, assim, é tudo muito subjetivo. A paciente sente, eu não consigo olhar e ver dor, eu não consigo olhar e ver quantidade de hematoma. Então, são coisas que a gente tem dificuldade, mas aí a gente aplica esses questionários. A partir daí, a gente vai para o exame físico, porque basicamente o diagnóstico vai vir dessa suspeita clínica, né, de investigação de sintomas, associado ao meu olhar de exame físico. Então, também tem essa subjetividade, porque se o médico ele não tem esse olhar treinado, ele eventualmente vai deixar passar aí algum grau mais inicial. Então, a gente busca, né, aquele acúmulo desproporcional nas coxas, aquele sinal que a gente chama sinal de garrote, né, que é o término da perna poupando ali o pé, no finalzinho do tornozelo faz aquela curvinha, é uma perna, uma panturrilha mais reta. Então, a gente consegue observar isso. Mesmo nos graus mais iniciais, dá pra ver, porque é bem sutil, mas dá pra gente perceber. A gente vai encostar, tocar na paciente, eventualmente vai ter coxinho de gordura na região medial do joelho, que é bem característico. Sim. Você vai apertar ali e ver se dói, porque se for só gordura, não vai doer. Então, se tá doendo, se ela tá com sintoma ao toque, suspeitar de lipedema. E no final, eu costumo fazer na minha rotina o ultrassom. Então, eu faço a avaliação venosa para poder investigar ao mesmo tempo se tem varizes, porque os sintomas são parecidos, né? Sim. De edema, dor nas pernas. E já faço a avaliação do tecido subcutâneo também, porque aí me ajuda a avaliar realmente se tem esse espessamento. A gente também já tem alguns trabalhos validando esses cortes, né? Para perna já tá bem estabelecido, mas para braço a gente ainda não tem alguns estudos em andamento. Mas para membro inferior já tem alguns cortes que a gente consegue se basear, ver espessamento na coxa, na perna, e a gente também investiga a aparência ali do tecido subcutâneo, para ver se essa paciente está no estágio inflamatório, se, por exemplo, eu já posso liberar ela para fazer procedimento estético, ou se eu vou falar para ela, olha, não, de jeito nenhum você não vai fazer procedimento estético, não vai fazer suas varizes agora, porque a gente precisa controlar essa inflamação para então passar para as próximas etapas. E aí eu vou encaminhar ela para endócrino, vou encaminhar para físio, nutricionista para começar o tratamento. Perfeito. Então, basicamente é isso. Antes da gente falar da visão mais de endócrino, então não existe nenhum exame especificamente de imagem que consiga dar o diagnóstico claro da condição. O ultrassom ele ajuda nesse processo, mas ainda não tem nada que a gente vê muitos profissionais vendendo, às vezes, um exame específico, porque eu faço o diagnóstico com esse exame e tudo mais. É muito mais uma arma no processo de diagnóstico que é clínico / de exame. Sim, existem alguns exames que ajudam a chegar nesse diagnóstico, né? Então, se você, por exemplo, não tem ultrassom, você pode usar a densitometria corporal total, uma bioimpedância. A densitometria corporal total também já tem alguns trabalhos com cortes de proporção de gordura de membro inferior para tronco, mas é um exame
eu considero invasivo porque tem radiação. Você não vai ficar fazendo ali de segmento, né? Então, mas dá para fazer pelo menos uma vez, porque até é legal de mostrar para o paciente, porque você consegue ver bem assim, osso, músculo e o tecido adiposo. Mas é um exame que vai te auxiliar. O ultrassom vai te auxiliar. Exames de sangue eu também peço para ver investigação de hipovitaminose, alteração hormonal, tireoide, enfim, alguma deficiência que pode acontecer, porque é comum nessas mulheres, mas não é isso que leva ao diagnóstico. Então, tudo que a gente faz de exame complementar é isso. Ele vai complementar a sua avaliação. Ele não vai te dar o diagnóstico. Ainda não existe esse exame especificamente para lipedema. E acho que também excluir as comorbidades, né? Que aí se você diagnosticar mais alguma coisa, você vai associar o tratamento e isso com certeza vai ajudar, né? Na melhora dos sintomas da paciente de um modo geral. Perfeito. E já na visão do endócrino, costuma ser um encaminhamento de algum outro médico? Algumas pacientes chegam direto para você? Como é que funciona? Não, chegam sim. Na verdade, assim, acaba que a gente vê essas pacientes até com sobrepeso, obesidade também aí associado, né? E as pacientes que chegam com essa queixa, a gente também faz uma avaliação clínica ali. Eu gosto sempre de encaminhar também para o vascular, para a gente confirmar esse diagnóstico direitinho, fazer todos os exames, excluir outras comorbidades, como eu comentei, às vezes uma associação com insuficiência venosa, enfim, que a gente vai ter que tratar também. Mas essas pacientes chegam com essas queixas para mim e a gente vai tratando. E querendo ou não, quando a gente trata a obesidade, o sobrepeso, a gente acaba também impactando no lipedema, né? Apesar da gente ter falado que é uma gordura mais resistente ao emagrecimento, a gente sabe que o tratamento, né, da obesidade ajuda, porque a obesidade é uma doença inflamatória, né? Então, você ajudar a reduzir essa inflamação do corpo vai ajudar também no controle do lipedema. Então, a gente vai associando, né? É um tratamento realmente multidisciplinar, que a gente tem que associar a alimentação, a atividade física, o vascular para excluir outras causas, a parte ali das massagens, né? Da físio. Então, realmente é um tratamento multidisciplinar para a gente ter um resultado legal e uma melhora da qualidade de vida dessa paciente. Não, isso eu acho que é o mais importante, é o que eu sempre falo para paciente, assim, não, eu sozinha não vou fazer nada, na verdade. Eu vou ajudar a chegar no diagnóstico e vou orientar os caminhos que ela precisa percorrer. Mas é um tratamento que não dá para fazer uma coisa só. Não dá para ela só ir na endócrino, não dá para ela só ir na físio, não dá só para ir na nutri. Claro que cada um separado vai ajudar, mas não vai chegar num controle real da doença. Então, a gente precisa realmente ter um time para poder conseguir minimamente orientar aquela paciente. Porque às vezes também, quando você fala disso, né? Precisa passar na endócrino, na físio, na nutri, fazer atividade física, o paciente se assusta e foge, né? Fica muito assustada porque são muitas coisas. Mas por se tratar de uma doença crônica, que não tem cura, né? Vai ter controle. Então, precisa ter minimamente essa consciência de que em algum momento vai ter que fazer tudo. Não precisa ser agora, mas mesmo que seja devagarzinho, que vá primeiro no endócrino, aí depois da endócrino vai na nutri, vai associando uma atividade física, depois começa a fazer as drenagens, mas que precisa ter essa consciência de que tem que fazer tudo em algum momento para que a gente consiga controlar isso no longo prazo. Perfeito. E mesmo sendo uma condição que, ainda que possa existir há muito tempo, a gente começou a reconhecer mais agora, como é que costuma ser a evolução natural das pessoas com lipedema? A gente consegue ver, por exemplo, que conforme a pessoa vai tendo mais idade, vai ficando mais velha, aquilo piora, melhora, que tem uma relação direta, aparentemente, com o estrogênio. Depois da menopausa, costuma melhorar? Como é que funciona isso? Então, por incrível que pareça, eu tenho muitas pacientes idosas com lipedema que começaram a sentir sintoma depois da menopausa. Então, assim, apesar de ter relação com o estrogênio, existe sim alguma coisa fisiológica que acontece no organismo da mulher, que a menopausa é uma fase de bagunça hormonal. Então, aumenta ganho de peso, a mulher começa a acumular gordura visceral, ganha peso. E isso, de alguma forma,
impacta no lipedema. Então, eu tenho algumas pacientes com 70, 60 a mais, que sempre tiveram algum acúmulo de gordura, né? É uma coisa que elas comentam, falam, minhas pernas sempre foram mais grossas, mas eu não sentia nada. E é sempre bem definido. Depois da menopausa, comecei a sentir dor, começou a inchar. Então, é algo que tende a piorar com o tempo. Então, por isso que eu acho que o diagnóstico precoce é importante. Mais do que você dar uma sentença para a paciente, não quer dizer que ela vai evoluir progressivamente e vai piorar. Não, é porque se você já descobre cedo, começa a fazer atividade física cedo, se alimentar bem, a chance de você piorar essa doença no longo prazo é muito menor. Então, acho que a história natural é essa, assim, que a gente observa. É uma paciente que com 15, 20 anos é magra, tem as pernas mais grossinhas, mas ainda assim dentro do padrão que a gente considera, entre aspas, normal. E conforme vai passando pelas fases de vida, uma gestação piora, segunda gestação piora mais. Menopausa, piora tudo, e aí ela vira aquela senhorinha com a perna super grossa, com a coxinha de gordura no joelho, com muita dor. Então, a tendência é, se a gente não fizer nada, é que ela vá progredindo e piorando. Perfeito. Realmente ocorre isso. E o impacto do tratamento é interessante, né? Então, a gente sabe que é um pouco mais complicado, que exige um tratamento mais de longo prazo, mas as pacientes que começam mais cedo, que controlam o peso ao longo da vida, que fazem uma alimentação mais adequada, né? Sem alimentos, evitando alimentos ultraprocessados, fazendo uma alimentação mais natural. A gente sabe que essas pacientes tendem a controlar um pouco melhor, mas essa evolução gradual aí, ela tende a acontecer. A gente tem que ir tentando frear isso ao longo do tempo mesmo. Perfeito. E é bem interessante você falando sobre essa questão, principalmente mulheres mais idosas, com esse coxinho de gordura, com queixas muitas vezes de dor na perna. E até na minha especialidade, em ortopedia, por exemplo, a gente recebe muitas vezes essas pacientes. E aí você fica naquela dúvida, poxa, será que é alguma coisa ortopédica? Será que é alguma coisa vascular? Na nossa formação, a gente tem pouca formação vascular, assim, em geral, né? Geralmente a gente tem medo de trombose venosa profunda, essas coisas, mas não tá acostumado com outras. E até muitas vezes é isso, né? Com a evolução da medicina, a gente começa a observar algumas condições que antes eram colocadas como ou normais, ou que a gente não conhecia, então a gente não falava sobre elas. E ao longo do tempo a gente percebe, poxa, talvez aquelas pessoas sofressem realmente disso, e se a gente soubesse naquele momento, daria para ajudar. Pode falar que eu já recebi encaminhamento de paciente com lipedema de ortopedista. Eu achei incrível, porque ela tem artrose, porque assim, geralmente, passou dos 60, vai ter uma ou duas coisas que vão coexistir. Então, ou é um problema de coluna e o lipedema, uma artrose e o lipedema. E ela tinha uma dor que era no coxinho de gordura. Sim. E aí, ela chegou para mim com uma cartinha do ortopedista com suspeita de lipedema. Eu falei, gente, genial, porque ele não que ele negou a artrose. Ele falou, isso aqui é meu, mas essa outra parte aqui não sei resolver. E ela foi para mim, a gente começou a tratar e ela melhorou bastante da dor, assim. E o que doía mais para ela não era nem o joelho, era o coxinho de gordura. Então, assim, eu achei isso sensacional. É até importante a necessidade de um bom cuidado médico, né? A gente sabe que com a evolução da medicina, a gente começou a ter cada vez mais ferramentas, mas a gente perdeu muito daquele contato com o paciente. Não só um problema dos próprios médicos, mas até do sistema como um todo. Sim. E muitas vezes a gente não tem tanto tempo para examinar o paciente, acaba pedindo exame de imagem, principalmente na ortopedia, e isso acaba passando. Isso é a importância de ter um bom cuidado, uma boa relação com o médico, e o próprio médico ter uma intenção de realmente saber qual que é o problema verdadeiro do paciente. Mas pensando então mais para a parte do tratamento. Como é que é o passo inicial para começar a tratar o lipedema? Depende um pouco do grau, depende do tipo de paciente, como que funciona isso? Eu acho que, assim, o começo é principalmente isso, graduar o quanto que aquele paciente está inflamado, né? Então, o estágio de inflamação. Então, se é um paciente que chegou para mim, ela suspeita que tem lipedema porque as pernas são um pouco mais grossas, mas ela já não tem sintoma de dor, já não tem sintomas inflamatórios. A gente já vai seguir por um lado mais preventivo, de manutenção dos hábitos de vida, né? De saudáveis e tudo mais, para que ela passe por essas fases sem grandes surpresas. Agora, uma paciente que chega com bastante sintoma, com dor, realmente um estágio mais inflamatório, aí a gente tem que
reduzir essa inflamação, né? Então, ela vai passar com a endócrino para fazer ajuste metabólico, ela vai passar com a nutricionista para fazer ajuste de dieta, vai passar com a físio, porque a físio não é só aquela drenagem linfática que muitos pacientes falam assim: ah, doutora, eu já faço drenagem, preciso ir na físio? Precisa ir na físio, porque a físio não vai só fazer drenagem linfática. Tem aparelhos, tem laser de baixa potência, tem onda de choque, radiofrequência, tem várias outras tecnologias que a gente pode usar para reduzir inflamação, inclusive reduzir camada de gordura, né? Então, elas têm essa visão, esse acompanhamento e vão fazendo todo esse processo. E, por último, atividade física. Então, tem todo esse processo de tratamento para essa paciente fazer. Porque aí vai melhorando, né? Reduzir inflamação, melhorando dor, reduzindo gordura, a gente vai conseguindo progredir. E essa questão de pegar ali essa fase inflamatória é muito importante, realmente, né? Porque se você acaba passando, por exemplo, uma atividade física muito intensa para uma paciente que está com lipedema, nessa fase mais inflamatória, ela vai ter muita dor, ela vai acabar desistindo, vai acabar se frustrando com o tratamento, enfim. Então, é importante você perceber isso para você até direcionar essa paciente, né? E aí, pensando no lado até da endocrinologia, né? A gente também orienta bastante tudo isso, os hábitos de vida. E até queria comentar um pouquinho, a gente não tem um tratamento medicamentoso hoje também específico e estudado diretamente para o lipedema ainda, né? A gente espera que isso aconteça em breve. Mas existem até ali algumas medicações fitoterápicas, que têm efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, só que também não são grandes estudos, assim, que indicam a utilização, né, que mostram um benefício real. O que a gente sabe hoje que está crescendo muito é o uso da tirzepatida, né, que é uma medicação bem promissora aí nesse tratamento. A gente, como eu falei, não tem um estudo direcionado, mas a tirzepatida é uma medicação que tem efeitos anti-inflamatórios, antifibróticos, termogênicos e que atuam aí nesse mecanismo fisiopatológico do lipedema. Então, a gente acaba extrapolando um pouquinho, né, essas informações para a gente tratar também o lipedema. E em pacientes que têm a indicação precisa, né, de obesidade, sobrepeso, a gente acaba vendo um benefício interessante também no lipedema. Então, vamos aguardar aí, né, os próximos passos, né, os próximos estudos, mas é uma medicação muito interessante, tá bom? Que a gente está começando a utilizar mais. Sim. Perfeito. E pensando um pouco, por exemplo, Brena, naquelas medicações que foram e são ainda tradicionalmente utilizadas para paciente com insuficiência venosa, entre outras. Existe algum benefício no uso disso? Existe algum estudo que mostra alguma coisa? Ou, basicamente, a tirzepatida é uma coisa inicial e a gente vai precisar estudar mais? Então, os guidelines, né, que orientam o tratamento do lipedema, geralmente eles recomendam o uso da diosmina e hesperidina, que é o clássico flebotônico, um dos mais utilizados, né? Ele tem, sim, benefício, porque ele tem ação não só na parte venosa, como na parte linfática também. E existe essa questão linfática relacionada também ao lipedema. Então, vai ajudar ali no controle da dor, né, da sensação de peso, no edema. Mas existe uma medicação, que é o Flebon, que o princípio ativo é o piquenogenol, que ele tem se mostrado um pouco superior à diosmina e hesperidina, no sentido de que ele, além de ser flebotônico, ele também tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, existe um estudo pequeno ainda, que é até brasileiro, de um conterrâneo meu lá do Espírito Santo, que mostra, assim, um possível benefício do piquenogenol para essas pacientes, talvez até ajudando em perda de gordura. Também, como a tirzepatida ainda é muito inicial, eles publicaram recentemente esse estudo, fizeram um estudo, assim, piloto, vamos dizer assim, mas precisa ter um estudo no ensaio clínico, randomizado, bonitinho, pra gente ter certeza. Mas, aparentemente, é uma medicação promissora e hoje eu tendo a usar diosmina e hesperidina para paciente que tem insuficiência venosa simples, né? O piquenogenol para os pacientes com lipedema, porque realmente até isso é uma opinião do especialista, né? Sim. Não tem valor científico nenhum, mas é o que eu observo na minha prática clínica. Dando Daflon ou, enfim, diosmin, qualquer um desses flebotônicos com diosmina, elas sentem uma melhora, mas com o piquenogenol tem uma melhora significativa, não só do edema, mas da dor. Então, isso para mim já mostra que pode ser que a gente tenha uma droga aí que pode ser que entre como
da primeira opção que a gente utilize para essas pacientes. Perfeito. E pensando, por exemplo, nessa questão mais inflamatória, existe algum medicamento específico para essa inflamação que mostre algum benefício? Alguma coisa que ajude nesse processo, principalmente da dor? Vale a pena, por exemplo, tomar um analgésico? Essa dor não costuma melhorar com analgésico? Olha, eu não sei o que a Brena costuma passar para esses pacientes com dor localizada, né? Mas pensando em inflamação sistêmica, né? A gente tem que ver o que está por trás, né? Então, por exemplo, se é uma paciente com obesidade, sobrepeso, resistência insulínica, síndrome dos ovários policísticos, a gente tem que tratar essas condições também. Então, a gente tem que tratar a resistência insulínica, tem que ver se ela está precisando de alguma medicação mais direcionada para isso, porque dessa forma a gente vai reduzir a inflamação sistêmica e vai reduzir a inflamação do lipedema também. Agora, parte de analgésicos, você costuma passar também, Brena? Não muito, né? Porque não tem muito benefício, né? É o tipo de dor que passa com uma dipirona, com paracetamol, né? É isso. A gente melhorando, né? Toda essa questão ali metabólica, perdendo um pouquinho de peso, né? Muitas vezes, melhorando o edema. A paciente já vai ter uma melhora desse peso das pernas, desse inchaço. E isso vai gerar a melhora dos sintomas de dor como um todo. Essa queixa é muito clássica, né? Daquela perna cansada, Sim. uma dor mais crônica. Dificilmente esses medicamentos têm uma ação tão importante falando em analgesia. Né? E uma coisa que ajuda bastante é a compressão, né? Então, ou meia, ou eventualmente uma legging compressora, porque às vezes a meia para essas pacientes, dependendo curta, do né? tipo, tem uma desproporção ali, tornozelo-pé, fica difícil, às vezes garroteia. Então, agora tem várias no mercado, né? Essas leggings compressoras dão também um alívio, um conforto para essa região. Então, seria uma segunda... É uma opção concomitante ao uso de medicação flebotônica para poder potencializar o resultado e melhora da dor. Perfeito. Vocês falaram um pouco do papel, talvez, do fisioterapeuta e até de outras especialidades ou profissões que podem ajudar nesse momento. O que a gente tem além, por exemplo, da compressão? Você falou sobre algumas tecnologias. O que pode ajudar nesse caso? Da físio? Isso. Então, hoje o que tem se mostrado, né, promissor. Sempre vou falar tem se mostrado promissor, porque a gente não tem ainda muitos dados concretos. Mas o que eu vejo que melhora bastante e alguns estudos já sugerem também essa relação. Laser de baixa potência, porque o laser hoje eu falo que é a Ferrari, né, para tudo, serve para tudo. Você trata tudo com laser. Então, tem esse benefício anti-inflamatório, reduz a inflamação. Ondas de choque, radiofrequência também. E tem acho que é campos eletromagnéticos, alguma coisa assim, que ajuda a fortalecer a musculatura. Eu sei que usam bastante para pacientes sarcopênicos, né? Então, para essas pacientes, porque o lipedema, por toda essa questão inflamatória, ele também dificulta ganho de massa magra, né? Então, são pacientes que têm baixa massa, baixa densidade muscular. Então, esses equipamentos auxiliam nessa manutenção, porque... Vamos supor que esteja usando uma tirzepatida como tratamento. Vai ter perda de gordura, mas vai acabar perdendo massa muscular também. Então, ajuda nesse sentido. E sempre, assim, os fisioterapeutas sempre dosam ali uma redução de inflamação e uma tentativa de quebra de tecido adiposo. Então, essas tecnologias de onda de choque, radiofrequência, elas vão auxiliar um pouquinho ali também na perda de gordura. Inclusive, tem uma paciente que se encaixa no grupo das 70+, né? Uma senhorinha, que ela se queixava muito de dificuldade de caminhar por conta da proximidade das coxas, né? Tinha muita dor, era muito... difícil para elas fazer atividades básicas do dia a dia. E ela tem dificuldade de fazer atividade física, começou ali uma hidroginástica e faz a físio direitinho, que é uma físio que trabalha comigo. E ela voltou, assim, uns 3, 4 meses do início do tratamento, super feliz que não estava mais encostando uma coxa na outra. Então, a gente consegue reduzir um pouquinho essa concentração de gordura com esse tratamento, que acaba sendo menos invasivo, né? Perfeito. Até fazendo uma provocação, Erika, em relação ao uso da tirzepatida, a gente já percebeu e falou algumas vezes aqui sobre o efeito que existe depois da parada do medicamento, que é o reganho de peso, na grande maioria dos pacientes. E geralmente, pegando principalmente pessoas que ainda não chegaram no grau de obesidade e não tem aquele benefício claro do uso do medicamento para melhora, por exemplo, de fatores cardiovasculares, essas pessoas costumam tomar o medicamento por um curto espaço de tempo, perdem peso
em sua maioria, não tem associado uma boa dieta, exercício físico, acabam perdendo massa magra e quando voltam a ganhar peso, voltam a ganhar tecido gorduroso. Sim. Esse processo, ainda que lógico, são medicações muito recentes, são condições muito recentemente ali identificadas, mas dá para dizer que esse aumento de gordura posterior vai piorar ou pode piorar também o lipedema? Como é que funciona isso? Olha, a gente pode falar que sim, até, na verdade. Porque, assim, se você vai ter um ganho de peso após, um ganho de gordura após, o que vem junto com a gordura é inflamação, de qualquer forma, né? Então, uma inflamação crônica, que eu digo, né? De sistêmica. Então, a inflamação, ela pode acabar piorando, sim, o lipedema, tá? E aí, você... assim, o acúmulo de gordura local, o acúmulo de gordura no corpo, o aumento da inflamação, você pode ter a piora do lipedema. E é por isso que a gente chama muita atenção do acompanhamento, né? Então, se a gente vai utilizar a medicação, a gente tem que ter, né, em pacientes com lipedema, em pacientes com obesidade associada, a gente tem que ter um acompanhamento, muitas vezes o uso também um pouco mais prolongado, sem ter muita pressa. É a primeira coisa que eu falo com as minhas pacientes, assim, gente, não vamos ter pressa. A gente vai começar a medicação, vai voltar, a gente vai ajustando. Porque é isso, muitas vezes os pacientes, eles não começam tudo ao mesmo tempo. Sim. É o que a Brena falou aquela hora, né, mais cedo. Então, a gente precisa ir ajustando as coisas aos poucos. E às vezes, num primeiro momento, o paciente precisa ver um pouquinho de resultado para falar assim, não, agora eu vou melhorar minha alimentação. Aí na próxima consulta ele volta fazendo uma atividade física. Então, né, chamando a atenção que o acompanhamento é importante para a gente frisar a importância de todas essas questões de alimentação, quantidade de proteína na dieta, atividade física direcionada para a gente não ter essa perda de massa magra e para a gente não ter a piora, o reganho de peso e nem a piora do lipedema, se eventualmente depois a gente pensar em parar o tratamento. Tá? Até quando a gente fala da própria obesidade, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam na medicação como a cura ou o grande diferencial no tratamento, mas na verdade elas são janelas de oportunidade para sim, muitas vezes a pessoa começar uma atividade física, ela tem aquela perda de peso inicial, ela com uma perda relativamente pequena, de 5 a 10%, ela já tem os benefícios cardiovasculares. Exato. E assim ela começa a criar ali uma coisa, lógico, se ela para a medicação e mantém esses hábitos, ela consegue também manter o peso ao longo do tempo. Exato. A ideia é mais ou menos essa, né? Então, a pessoa utilizar a medicação para trabalhar esses hábitos de vida e num futuro a gente pensar em parar a medicação. E eu sempre falo assim, né? A pergunta que você tem que se fazer quando você vai parar a medicação. Eu tô pronta para conseguir seguir sozinha? Então, eu sempre falo isso com as minhas pacientes. Será que a gente tá na hora de parar? Será que você tá com tudo alinhado, com tudo ajustado da questão do estilo de vida para conseguir manter o seu peso? Se não, a gente vai mantendo. E assim, né? E aí tem caso a caso, na verdade. Porque pensando em obesidade, né? Agora falando obesidade, até lipedema, como doenças crônicas, não teria problema da gente manter a medicação mais no uso crônico também, né? Às vezes a gente reduz um pouco a dose, deixa uma dose ali de manutenção e vai acompanhando essa paciente. Tem várias questões pra gente avaliar nesses casos, né? Se o paciente vai querer usar, se vai querer arcar com os custos, né? Que a gente sabe que também tem essa questão. Mas, enfim, isso a gente vê caso a caso. Mas a ideia realmente é um tratamento mais prolongado e ajuste do estilo de vida alinhado ao tratamento medicamentoso. Entendeu? Eu costumo falar isso para os pacientes também, que assim, não é uma corrida de 100 metros. Perfeito. É uma maratona, é longo prazo e é para o resto da vida, né? Então, eu sempre falo isso, assim, dou um exemplo pessoal, que eu tenho o costume de fazer atividade física, demorei a engrenar, fiquei 6 meses sem treinar por motivos pessoais, mas na minha cabeça estava tudo bem, porque 6 meses frente ao resto da vida é pouco. Então, quando você começa a treinar, geralmente no início, se você coloca assim, vou 5 vezes na semana, aí faltei uma, já fala, não serve mais ir nas 4 vezes, e você larga. Então, assim, um dia na semana que você faltou, 2 dias na semana que você faltou, não são nada frente ao resto da sua vida. Um dia que você saiu da dieta, não é nada frente ao resto da sua vida. Então, volta. Finge que eu falo assim, finge que nada aconteceu. Se faz de doida. Finge que nada aconteceu, volta pro seu planejamento. Porque eu acho que o nosso papel, às vezes, muitas vezes, na consulta, é ser mesmo um orientador, sabe? Porque são pessoas que geralmente vêm de consultas ou de atendimentos que não foram acolhidas, Sim. que não teve a dor validada, que já tem uma questão estética também, que não gosta, né, do que
ver no espelho, tem vergonha de ir na academia. Então, eu acho que é um trabalho, toda vez que a paciente volta na consulta, eu falo exatamente essas coisas, até começar a ir devagarzinho. E, inclusive, tem pacientes, que é a paciente em comum minha e da Érica, que tem resistência de usar a medicação. Tem uma paciente que ela tem sobrepeso, obesidade, tem lipedema. E pela sobrecarga do peso, ela tá com o joelho ruim, tá com uma artrose e ela é jovem. E o médico ortopedista falou que em algum momento da vida dela, ela vai ter que operar. Só que para ela não operar, ela precisa fazer atividade física. Só que para ela fazer atividade física, ela precisa perder peso. E aí, ela não tava conseguindo perder com dieta e a atividade física que ela consegue fazer atualmente. Então, foram, juro, acho que uns 3, 4 meses, umas 4 consultas, eu trabalhando isso com ela, de que a medicação, ela era preciso, porque ela precisa emagrecer e não é por estética, ela precisa emagrecer por saúde. Sim. Então, acho que a gente tem que ter… a partir do momento que você vai atender esse perfil de paciente, você tem que entender que você tem esse papel. Você não pode falar para uma paciente que sente dor, que não consegue andar, que não consegue, né, treinar direito por causa da dor, que ela precisa fazer atividade física e ponto. Né? Que ela não está fazendo, que é culpa dela, que ela não emagrece. Então, assim, isso afasta o paciente. Você não tem que afastar o paciente. Porque aí ele vai em um médico, ele não vai em nenhum outro. Você perdeu a janela de tratar e de ajudar esse paciente. Perfeito. Então, a gente precisa ter essa consciência e essa paciência também de, se é longo prazo, a gente tem tempo de ir mudando aos pouquinhos, né? E até para abordar na consulta, isso mesmo que você falou. Às vezes, se a gente falar até coisa demais numa primeira consulta, você afasta o paciente, como você comentou. Então, acho que a gente tem que entender que a gente tem que ir conquistando esse paciente aos pouquinhos, né? Então, acho que indicar um tratamento correto inicial é muito bom, porque a medicação, no caso, né? Falando das medicações, que é uma parte mais específica até minha. A gente sabe que tem benefícios até de ter uma resposta inicial ali mais interessante, que vai motivar mais o paciente, mais os benefícios metabólicos que a gente está comentando bastante aqui. E aí, aos pouquinhos, a gente vai conquistando esse paciente. O próprio paciente vai vendo o benefício também ali, né, do bem-estar, né, os benefícios mais iniciais e vai se motivando. E com o tempo, assim, tem muito paciente muito legal, assim, a gente vê depois de um ano, eu falo assim, olha, lembra como é que você estava no ano passado? A gente vê, assim, o tanto que a pessoa evoluiu. E isso é muito interessante. Então, acho que o que fica, assim, de tudo que a gente falou é que o acompanhamento é fundamental, né? Perfeito. De longo prazo mesmo. E até dentro de alguns conteúdos que a gente produz, inclusive convidar o pessoal para acompanhar a série de lives que a gente chama de O Caminho, que acontecem toda semana aqui no nosso canal do YouTube. A gente fala bastante sobre a questão comportamental, principalmente ali da obesidade. E o que você falou é muito certo, principalmente quando a gente fala de doenças crônicas, né? Você querer uma rotina perfeita e utilizar, por exemplo, uma falha como justificativa para parar o processo todo, não tá certo. Porque no fim das contas, o que vai fazer a diferença é aquilo que você faz na maior parte dos dias durante sua vida toda. E não especificamente você fazer tudo certo todo dia, até porque todo mundo vai ter problema, vão ter dificuldades, e isso vai surgir. Mas pensando um pouco até no tratamento em relação ao exercício físico, que a gente acabou de citar. Vocês disseram que a partir de dependendo do grau de inflamação que a pessoa pode ter, o benefício do exercício pode não ser tanto. Como é que a gente dosa isso? Existe um exercício, por exemplo, que é melhor? Tem um exercício que é pior? Como é que funciona? Na verdade, não é que assim, o exercício ele vai ser sempre benéfico. Agora, a questão é qual exercício. Exemplo, se você pegar uma paciente que está inflamada e colocar ela para fazer crossfit, que é um exercício de alto impacto, ela vai fazer uma aula e ela nunca mais vai voltar. Por quê? Qualquer exercício físico vai gerar lesão muscular e processo inflamatório. Então, é o esperado para que assim você consiga fazer hipertrofia e tudo mais. Só que essa paciente já está inflamada e você gera um processo inflamatório em cima daquela inflamação que já está acontecendo, você vai gerar mais dor. Então, você precisa ter entendimento do grau de inflamação para poder escolher o exercício correto. Então, exemplo, paciente muito inflamada vai fazer exercício de baixo impacto. Não vai correr, vai fazer caminhada. Pode fazer musculação leve com carga baixa. Vai fazer uma hidroginástica, uma natação. Então, ela vai começar por aí. Por quê? Se ela também começa a treinar e só sente dor, ela vai parar de ir. Então, ela precisa sentir um benefício inicial
inicial desses exercícios. Lipedema controlado, ela pode fazer o que ela quiser. Pode correr, pode fazer crossfit, pode fazer qualquer tipo de exercício. O importante é encontrar um exercício que ela goste de fazer e que ela consiga manter por muito tempo. Mas no início, aí a gente precisa controlar um pouquinho. Geralmente, hidroginástica, coisas na água, tendem a ter uma melhor aceitação, até porque muitas vezes essas pacientes têm problemas articulares, de hipermobilidade. Então, às vezes, o exercício de alto impacto sem fortalecimento também predispõe à lesão. Então, a gente prioriza esses exercícios para começar. É isso. Isso é importante, porque também não existe exercício proibido, né? Que nem você falou. Só que você tem que ver. A paciente, ela tá numa fase inflamatória, ela tá muito sintomática. Então, começa devagarinho, exercício de baixo impacto e depois tá liberado. Ficou bem, controlou bem a dor, o edema, enfim, né? O inchaço, o peso nas pernas. Aí tá liberada para fazer o que quiser, o que gostar. Né? Perfeito. E pensando até naquela evolução que a gente citou de comorbidades, como o próprio linfedema, existe algum momento em que o tratamento da condição ele começa a ficar mais difícil ou até em alguma condição irreversível, aquela fibrose que a gente observa? Como é que isso funciona? Dá para melhorar em todos os casos, mas não tudo em algum momento? Olha, a fibrose, mesmo instalada, ela tem como melhorar. É o mesmo processo do linfedema. A gente também tem um estágio avançado no linfedema, que é aquela clássica elefantíase, né? Que você vai ter alteração cutânea, fibrose, deformidade do membro. Então, mesmo nesse estágio, você consegue reduzir a fibrose, consegue reduzir o inchaço. Você vai precisar tratar com um especialista, né? Geralmente é o fisioterapeuta que entra nessa área, para usar técnicas específicas para isso. Agora, quando você tem, por exemplo, aquele aumento de pele exagerado, que às vezes tem aquelas dobras, né, na coxa ou então na perna, aí já passa a ser um pouco mais difícil você lidar com isso só com tratamento conservador. Então, tem muitas cirurgias plásticas que são realizadas para que a paciente consiga, por exemplo, andar. Porque às vezes o peso da perna é tão grande que ela não consegue fazer todo esse processo que a gente está falando, que é importante, né? Então, a cirurgia plástica, ela entra também como benefício nesse ponto, mas ressaltando que também eu vou aproveitar esse gancho da cirurgia, que eu sei que é a dúvida de muitas pessoas, né? Muitas pacientes. A gente nunca pensa em cirurgia sem tratamento clínico. Então, o tratamento clínico, ele não é opcional. A gente vai adicionando coisas no tratamento clínico. Mas mesmo que tenha indicação cirúrgica, a paciente não vai fazer a cirurgia se não tiver feito um tratamento clínico com controle por pelo menos 6 meses. Então, precisa fazer essa parte inicial para todo mundo. Perfeito. E até encaminhando para o final da nossa conversa já, sempre que a gente tem uma condição que é nova ou pelo menos reconhecida há pouco tempo, surgem ali pessoas que prometem tratamentos milagrosos, que prometem que conseguem fazer o diagnóstico com algum exame. E, obviamente, os pacientes que querem ajuda, eles estão sedentos por alguma coisa que resolva o problema deles. E muitas vezes acabam caindo em uma informação falsa ou até num charlatão. Sim. Pensando nesse assunto, qual é o principal erro que vocês veem, por exemplo, as pacientes que chegam no consultório falando? É algum tratamento específico? É alguma condição milagrosa? O que costuma ser essa confusão? Olha, o que eu vejo bastante são muitos pacientes que às vezes, que nem a Brena falou, né? O tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, às vezes, é uma opção que a gente deixa depois que já fez um tratamento clínico por bastante tempo. Então, muita gente chega falando que às vezes já fez algum tratamento cirúrgico, já fez alguma lipoaspiração, enfim. E às vezes nem começou ainda um tratamento clínico. Acho que isso é uma questão importante, né? Saber que tem que ter toda essa questão clínica de estilo de vida que a gente está comentando aqui. E isso eles acabam fazendo realmente, às vezes, para vender, né? E acabam nem perguntando o tipo de tratamento que a paciente já fez antes. E talvez medicações mais fitoterápicas, até que não tem tanta evidência, que às vezes pacientes chegam usando manipulados, cheio de coisa, gastaram muito dinheiro e que no final das contas não está ajudando tanto, né? Então, a gente ajusta tudo isso, direciona, né, o tratamento certinho e vai melhorando aí essa condição aos pouquinhos. Uma coisa que me preocupa muito em relação ao lipedema é o implante de chips hormonais. Eu vejo muita gente falando, não só paciente que chega me perguntando, como também eu vejo na internet, né, vídeos de pessoas vendendo chips hormonais como tratamento para lipedema. Não existe essa indicação.
A gente não trata lipedema dando hormônio masculino para paciente. É sim uma doença que tem relação hormonal, mas a gente precisa tratar todo o básico. Eu costumo falar que o básico bem feito funciona, né? Se você tiver uma vida regrada, fizer atividade física, se alimentar bem, você vai tratar 50% pelo menos das doenças, como um todo. Então, eu sempre falo para as pacientes terem muito cuidado com o que vem na internet. Tentem se informar. Existe até um site da Associação Brasileira de Lipedema, que tem profissionais credenciados lá. Então, você pode buscar se informar. E não acreditar em receita fácil. Infelizmente, para a obesidade, para o lipedema, a gente não tem receita simples, né? Para a gente ter saúde, a gente precisa se esforçar. Então, tudo que é muito fácil, se a pessoa te vende que com um manipulado, que com um implante de um chip, você vai ficar bem e não vai ter nenhum efeito colateral, suspeite. Porque tudo na vida tem prós e contras, né? Nada é só bom para o paciente. Então, a gente precisa ser honesto com isso. E essa questão dos implantes realmente está um pouco fora de controle. Perfeito. O tratamento hormonal como um todo é complicado, né? Se você não tem uma indicação correta ali, nesse caso realmente não tem indicação. E principalmente a forma como ele é feito, que é essa questão do implante. Que aí a gente também questiona muito, porque você não tem como dosar, remover. Enfim, pode trazer várias outras complicações à saúde, realmente, né? Então, é bom ter um médico de confiança para tirar essas dúvidas também, né? Não sair fazendo tudo que vê ali pela frente. Então, muito importante prestar atenção nisso. Perfeito. E só antes de finalizar, essa questão que você citou da lipoaspiração, existe algum benefício associado? Essa gordura ela tende a voltar depois do procedimento? Como é que funciona? Olha, tem alguns estudos que mostram, sim, benefícios. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que ainda, como tudo que a gente falou até agora, ainda é muito recente para a gente bater o martelo e falar que é seguro e que resolve. Tem, sim, um benefício, não só na aparência, mas tem algumas pacientes que relatam melhora na dor, melhora no edema. Mas a gente não tem ainda um estudo de longo prazo para a gente saber se essa gordura, ela pode deixar de se acumular na perna e acumular como gordura visceral. A gente não tem noção se isso vai aumentar o risco cardiovascular dessas mulheres no futuro. Porque, como eu falei lá no início, o lipedema, apesar de todos os defeitos, né, de dor, de impacto na qualidade de vida, ele tem um efeito protetor da questão cardiovascular. Então, a gente ainda não sabe qual o real impacto da lipoaspiração nessas pacientes. O que eu costumo responder para quem me pergunta, né? Eu acho que, primeiro, vamos fazer o tratamento clínico. Vamos ver se você não melhora, né? Se realmente chegar daqui a 6 meses, 1 ano, você fazendo tudo direitinho, você não tiver melhorado nada, aí considere. Mas sem achar que a lipoaspiração vai ser a cura do lipedema, né? Geralmente, tem que considerar muito bem ali a indicação da realização dessa lipo, porque no longo prazo a gente realmente não vai saber, ainda não sabe como que isso vai impactar na vida dessa paciente. É isso. E assim, procedimentos estéticos corporais como um todo, né? Você utiliza depois que você já tem um bom resultado clínico, assim, né? Então, se você tem ali um excesso de peso também associado, né? Você tem que perder gordura corporal primeiro, reduzir a inflamação, fazer o tratamento de todas as condições associadas, para depois você pensar em uma lipoaspiração, algum procedimento estético localizado, que vai ter um efeito muito melhor também, né? Então, eu acho que é isso, assim, tem que individualizar, ver caso a caso, avaliar esse paciente como um todo, as condições de saúde, para você fazer uma indicação que não vai gerar problemas para esse paciente depois. E eu acho só mais um adendo rápido, que eu acho que tem pacientes, sim, que vão se beneficiar dali. Então, acho que é só saber dosar, né? Eu acho que o bom senso é importante. É o que a gente sempre fala aqui, né? Principalmente de condições que são mais novas, medicamentos mais novos, que as pessoas precisam tomar cuidado para principalmente quem vende aquilo como uma solução definitiva para um problema que a gente sabe que é crônico, que não tem cura, que pode ser controlado. Mas principalmente essa venda de que toda a comunidade está discutindo. E aí vem uma pessoa que diz que descobriu qual é esse cuidado que a pessoa precisa tomar. Bom, meninas, muito obrigado pela conversa. Acho que a gente conseguiu passar por praticamente tudo relacionado ao lipedema. Tenho certeza que ajudou o pessoal de casa. Mas antes de terminar, eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados uma dica prática que essas pessoas possam implementar logo depois de ouvir o nosso episódio. O que vocês podem trazer para elas? Olha, eu acho que uma dica
simples, eu acho que vai valer não só para quem tem lipedema, mas para quem busca saúde, é ter disciplina e paciência. Porque tudo que é duradouro na nossa vida dá trabalho e leva tempo. Então, ninguém vai emagrecer ou ficar saudável de um dia para a noite. Tem que ter paciência, ter persistência e disciplina, que com isso você já consegue resolver metade dos seus problemas. Perfeito. Brena, obrigado pela sua participação. E como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Bom, vocês podem me encontrar pelo Instagram. No Instagram é @doutora Brena Moalen, ou então no Instagram da minha clínica, que é @clinica.moalen. Será um prazer receber vocês lá. Perfeito. E você, Érica, qual que é a dica pro pessoal? Eu acho que é muito parecido com a dica que a Brena deu, mas assim, para ser um pouco mais prática também, eu gosto muito de deixar para os meus pacientes metas atingíveis, assim, né? Então, eu brinco assim, vai fazer atividade física? Não precisa virar atleta, não precisa ser todo dia. O que é que cabe na sua rotina hoje? É só no final de semana? Vamos começar no final de semana. E qualquer coisa tá valendo, uma caminhada, você sair, qualquer movimento conta, você ficar mais ativo, você subir uma escada. Então, acho que começar com pequenas coisas e ir ajustando isso com o tempo é o principal. E, claro, um acompanhamento de longo prazo para a gente ir orientando e ajustando isso aos pouquinhos também. Perfeito. Como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? No Instagram também, tá erica.endócrino, Érica com C. E também lá na Clínica Moalen, que eu também faço parte da equipe lá de médicos. Show de bola. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Espero contar com vocês, na verdade, em outras oportunidades. Obrigada. Obrigada pelo convite, foi ótimo participar. Foi muito bom. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Se você por acaso tem problemas com sobrepeso, quer emagrecer e não sabe como, eu te convido a participar de forma totalmente gratuita de um teste do nosso produto, o Pacto Altilive. Vai estar aqui na descrição do vídeo, é só se inscrever e participar desse produto que com certeza vai mudar tudo que você já viu sobre emagrecimento e te mostrar como aplicar na prática os princípios da Altilive que já fizeram muita gente emagrecer, mas principalmente manter esse peso ao longo do tempo. Obrigado pela sua participação e você também pode aproveitar e se inscrever nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.